máquinas de cartão de crédito, onde tinha um boletim de conferência do titular do cartão, da numeração, aquelas máquinas que colocava o cartão, passava com carbono. Então, eu sou deste tempo, tá? Então, eu participei da transição lá atrás, isso foi em 2002, para o cartão de débito, tá? Foi uma transição, no começo foi um pouco difícil, porque as pessoas não conheciam, só conhecia o banco 24 horas e a instituição financeira, um banco que eu ia lá sacar o dinheiro, mas não conhecia o que era eu pagar com cartão de débito, tá? Então, isso, entre 2002 e 2003, foi uma real quebra de paradigma, ok? O nosso mercado começou a ter projeções muito grandes, tanto na área de crédito, falando no vencimento, quanto parcelamento. Não sei se vocês sabem, o Brasil é um dos países do mundo que mais parcela, a gente não tem isso nos Estados Unidos, na Europa, parcelamento de cartão. E débito, eu falando aqui do Sul, o crédito era menor que o débito. Então, eu participei de toda essa transição. E trabalhei numa empresa do Grupo Itaú, na época, onde a gente tinha a bandeira Mastercard como exclusividade. E o nosso concorrente tinha a exclusividade da bandeira Visa, certo? Então, era um monopólio desse mercado. Em 2010, houve um movimento do Banco Central para que a gente tivesse uma livre concorrência desse mercado de meio de pagamento, de meio eletrônico, né? A gente já estava com todo um parque de máquinas no mercado. Eu trabalho numa adquirência também, que é do Grupo Santander hoje, mas trabalhei quase 19 anos nesse grupo. E eu acompanhei todo o processo de mudança comportamental desses clientes, tanto para o débito, para a máquina e para o comércio eletrônico, tá? O Banco Central começou a regulamentar toda essa parte de meios de pagamento lá atrás, e a gente, como era um monopólio, oligopólio ali, a gente trabalhava só duas grandes empresas nessa área de meios de pagamento, de captura de cartões, tá? Em 2013, o Banco Central, a gente tem dois momentos aí, tá? Para quem não trabalha no mercado financeiro, não foi tão perceptível como agora, tá? A gente quebrou esse monopólio e outras empresas de adquirente começaram a entrar nesse mercado. Então, hoje nós temos mais de 300 empresas entre adquirentes, subadquirentes, brigando por esse meio de pagamento plástico e agora o meio eletrônico, tá? Em 2013, a gente teve esse advento e também, em 2013, a gente teve um importante também foi muito perceptível, onde o banco pôde regulamentar as IPs, né, que são as empresas de pagamento, instituições de pagamento ou fintechs, tá? Em 2013. Por que eu estou contando um pouco toda essa história? Até a gente chegar aqui no Pix. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse trocar experiências. Quem que já ouviu falar do Pix ou já recebeu do seu banco, cadastre suas chaves Pix, tá? Vou explicar um pouquinho o que é essas chaves no decorrer da apresentação. Então, eu quis contar um pouquinho essa história para vocês, desse cenário, para vocês entenderem como foi rápido, tá? Estou falando de 2017 para cá, a gente teve uma mudança bem grande aí, cultural, né? A gente está tendo uma digitalização muito importante e, principalmente, o dinheiro digital. A gente vai cada vez mais fomentando e está vendo nesse mercado um novo cenário, tá bom? Então, assim, o Pix. O que é o Pix? Vocês estão ouvindo bastante a gente falar sobre o Pix. O Pix, ele surgiu de uma necessidade, tá? Todo mundo, acho que aqui tem um WhatsApp,
Facebook, né? Facebook é detentor do Facebook, WhatsApp e Instagram. E o WhatsApp, o Facebook queria já lá atrás estar fomentando esse meio de captura, essas transações via internet. Então, o Banco Central, opa, vamos ter que dar uma acelerada, né? Porque nós temos duas pontas aí. As fintechs, como eu tinha falado para vocês, certo? Que são essas empresas de instituição de pagamento, e os bancos. Então, não tem como participar desse ambiente se não tiver embaixo do guarda-chuva do Banco Central. Então, o Pix, ele veio realmente para revolucionar. Eu acho que, infelizmente, a gente está numa pandemia, mas felizmente a gente teve isso mais rapidamente, porque houve uma necessidade do governo a toque de caixa. Acho que nunca a gente teve isso no sistema brasileiro, que é um sistema... O sistema bancário hoje é muito copiado brasileiro, ele é muito completo, e foi muito rápido a gente ter o auxílio emergencial presente para o cidadão. E assim, descobriu-se que as pessoas não era a maioria bancarizadas, ou por trabalho informal, ou porque realmente não queria estar trafegando dinheiro, queria receber dinheiro em espécie. A gente tem muito disso ainda. A gente tem muito ainda de compensação de cheque. Então, eu vou colocar agora uma apresentação aqui para vocês, para a gente poder entender o que é o Pix realmente, o que são as chaves, tá? Eu estou vendo um pessoal aqui que trabalha comigo, Luísa, Cíntia, fiquem à vontade para agregar informação, que a gente está aqui realmente para tirar as dúvidas, e a gente ainda não sabe todas as coisas. Eu vou chegar lá nesse ponto, tá? Vou só abrir a apresentação aqui para vocês. Só um minutinho. Todo mundo está enxergando? Sim, Adriana. Tá. Tranquilo. Então, o Pix, ele é um pagamento instantâneo de transações em tempo real e sem necessidade de intermediários, tá? Quem participa desse arranjo são bancos e as fintechs, tá? Ou IPs, né? Vocês podem vir falar, porque as IPs, que são essas instituições de pagamento. Então, são dentro desses dois formatos aí de bancos. Então, o Pix, realmente, ele é uma transação eletrônica. E o Pix, da onde que surgiu esse nome Pix? O Pix, dentro da nomenclatura Bacen, os bancos, ele existe por trás desse arranjo, existe a conta que se chama conta reserva, que é uma nomenclatura interna, e a conta PI, ok? E essa conta PI, para não ficar assim, PI, eles resolveram colocar o X, que é muito digital, né? Pix, ele remete a algo digital dentro do ambiente de informática, tá? Como é que vai funcionar esse Pix? Aqui tem um gráfico, mas só para vocês entenderem como é que vai funcionar. Eu quero pagar alguma coisa, estou devendo para o meu irmão, quero a parte do churrasco, eu quero, em vez de fazer uma TED, um DOC, eu vou fazer um Pix. A TED e o DOC existe um custo, certo? Há um funcionamento aí dentro do território nacional de segunda a sexta, e o Pix eu posso fazer sábado, domingo, feriado. Então, ele funciona todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano, ou 366 bissexto. Então, sempre vai ter, dentro desse escopo, desse ambiente, um pagador e um recebedor, tá? Vocês estão vendo um gráfico aqui no meio. Então, dentro desse gráfico aqui,
perdão, desse desenho, desse escopo, existem os participantes, que pode ser um participante direto, que é aquilo que eu falei para vocês, são os bancos, os bancões, tá? Então, o participante direto, que é o banco, ele é obrigatório entrar no sistema Pix. Ele foi obrigatório. Então, o que acontece? Bancos e fintechs acima de 500 mil clientes, eles foram obrigatórios, obrigados a participar, justamente porque senão eles iam ficar de fora e não ia ficar tão bacana esse arranjo. O que é interessante do Pix? Hoje, quando eu vou fazer uma TED, o que eu vou colocar nessa TED? Eu vou colocar o meu nome, o meu CPF, o meu banco, a agência, a conta. Eu vou munir de informações para que esse mecanismo de transferência funcione. Hoje, com o Pix, eu não vou precisar de nada disso, tá? Eu vou precisar criar uma chave, tá? O que é essa chave? É uma identidade, é a tua identificação, certo? E você pode criar 4 tipos de chave: CPF, telefone celular, e-mail, chave aleatória, tá? O CPF, eu acho que é de praxe você fazer esse cadastramento, né? Normalmente, 90% está fazendo o cadastramento de CPF e CNPJ. Só que, assim, se você não quer que trafegue o teu... Que, por exemplo, você não me conhece, você não quer mandar para mim o meu número de CNPJ ou CPF, eu posso cadastrar meu celular. Daí, Adriana, mas eu tenho 3 celulares. Você pode cadastrar um celular para o banco A, um celular para a fintech B, eu posso cadastrar o CPF para o banco ou o CNPJ que eu utilizo mais. Você que vai escolher a forma de identificação dentro de todo esse arranjo do Banco Central. E uma chave aleatória, alfanumérico, que o teu sistema de banco vai criar. Aonde que eu vou cadastrar isso? É dentro do meu app, certo? Então, vai ser dentro do app do meu banco. Não vai ter um aplicativo de celular, eu não vou baixar um aplicativo do Banco Central, eu não vou estar trafegando isso pelo WhatsApp, tá? Então, você vai entrar no teu ambiente bancário, que hoje você já faz isso, quando você faz uma TED ou um DOC, para o ambiente bancário da pessoa que você quer pagar. Daí você me pergunta assim, mas como é que eu acho, né? Eu vou te mandar o CPF. Você vai mandar para você é um pagador, você vai mandar para o teu recebedor o teu CPF, você vai colocar dentro do teu ambiente bancário esse dado e vai colocar valor e vai transportar. É de banco para banco, não tem nada a ver com o app do Banco Central, o ambiente é um ambiente seguro, tá? Então, quem é o detentor da chave é o Banco Central, vai estar tudo guardadinho dentro de uma infraestrutura de liquidação, que se chama SPI. O que é SPI? É um software, é um sistema integrador de pagamentos, tá? E o DICT, que vocês vão ver um pouquinho lá para frente, é um diretório, vai estar todo armazenado, tudo conectado. E a gente está vivendo essa era de conexão, tá? Então, esse arranjo teve que ter ali uma concordância e um estímulo dos bancos, das fintechs e o Banco Central, para que a gente possa ter mais essa opção de pagamento, tá? Então, hoje eu tenho uma opção, um leque bem importante de pagamento. Eu tenho de meios de pagamento. Eu tenho cartão de crédito, que eu posso pagar com cartão de crédito. Eu posso pagar com meu cartão de débito. Eu posso pagar com link de pagamento, que algumas instituições trabalham. Eu tenho a opção de TED e de DOC, e agora o Pix. O Banco Central, ele veio com essa modernidade, é uma modernidade. Vou contar uma curiosidade para vocês. Existem 56 países que aceitam meio eletrônico, meio digital, essa
transacionalidade de pagamento. 56 países. Depois eu vou contar para vocês algumas curiosidades que eu acho interessante vocês saberem de outros mercados aí do mundo. E assim, a gente estava com uma pressão natural para cada vez mais a gente estar modernizando. Outra importância, a gente tem muito numerário ainda, nós temos muito dinheiro, e isso custa muito, tanto para o Bacen fazer essa emissão, quanto os bancos. Hoje os bancos, eles transportam muito numerário ainda, existe o carro forte, existe todo, existe até drone nas principais capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, existe até drone fazendo transporte de dinheiro. Então, isso é muito caro ainda para todo o sistema, para todo esse arranjo do Bacen, tá? E qual que é o papel do Banco Central? Então, o Banco Central, ele é um instituidor desse arranjo. Esse arranjo, a gente chama de arranjo, o que é? São as políticas e as regras que o Banco Central colocou para que tudo isso funcionasse. Ele é responsável pela infraestrutura de liquidação das transações, tá? Então, ele é responsável pela liquidação, junto com os bancos, tá? E ele é um gestor. O Banco Central, eu falo que ele é um guardião, né? Ele é um guardião das informações, ele é um guardião de todo o tráfego financeiro, né, do sistema bancário brasileiro. Então, e o Pix hoje, ele veio para trazer agilidade, porque a gente hoje sempre está com o celular na palma da mão, então a gente vai fazer, inclusive, a captura nas maquininhas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, ele armazena todas as chaves dos usuários, recebedores e pagadores do sistema, ok? Ok até aí, gente? Tô falando muito rápido? Ok, tudo certo. Para mim, tudo certo. Adriana. Falando, voltando ali do Banco Central, o Banco Central, ele respeita, dentro do regulamento, o sigilo bancário, tá? Então, vocês vão escutar por aí algumas teorias da conspiração, tá bom? Vão falar que o Pix não é bacana aceitar, mas, gente, ele veio para modificar a nossa forma de pagar, né? E para o comerciante que está precisando, a gente está no meio de uma pandemia, que está precisando de novos meios de pagamento, o Pix, ele veio realmente fazer toda uma alavancagem dentro do sistema, tá? E o Banco Central, ele elencou alguns itens aqui que eu acho super importante para a gente ter em mente que eu vou poder fazer, vocês vão ver um pouquinho ali na frente, o pagamento de várias outras coisas, até tributos nós vamos ter a partir do ano que vem. Então, eu vou ter a disponibilidade que eu falei para vocês, que é 24 horas, certo? Eu vou ter uma velocidade. A velocidade é de até 10 segundos, tá? Então, de até. Quando você faz um Pix, você leva 2 segundos, 4 segundos, tá? A gente está tendo um período de testes. O Pix vai começar na segunda-feira agora, dia 16. Os bancos elencaram de 1 a 5% de clientes para fazer todos esses testes, tá? Teste de agilidade, disponibilidade, o fluxo, como é que está sendo a aceitação. Então, começou dia 3 agora de novembro e vai até domingo. Esse período de testes, a gente elencou alguns clientes para estar trafegando dentro do Pix, tanto para pagamento, né, quanto para recebimento, ok? Segurança. Então, algumas pessoas perguntam assim, mas e a segurança? Gente, se a gente pensar que a TED e o DOC foi instituído há 20 anos, são 2 décadas, né? E começou passo a passo. Vocês não acreditam, mas ainda a gente tem compensação de cheque, a gente tem ainda no território nacional muitas pessoas que ainda pagam com cheque. Então, por isso que eu falo, a gente demorou
muito tempo, são 20 anos aí de TED Doc, e agora a gente está tendo toda essa revolução. Só que o Banco Central e os bancos, eles são muito preocupados com a segurança, tá? Então, houve um investimento pesado. No início do PIX, foram 980 instituições que gostariam de participar do arranjo, mas somente 762 estão dentro do arranjo do Banco Central. Então, as informações, então, tanto o banco quanto o Banco Central, eles prezam pela segurança. Então, se você já faz uma TED e um DOC, o formato, a arquitetura desse produto praticamente é o mesmo, tá? Só que a gente vai ter o quê? Uma rede de conexão. Pare para pensar, pessoal. Hoje você, com o Pix, você não precisa saber se eu estou no banco A, B, C, se eu estou numa fintech, se eu estou transferindo um dinheiro para você do Nubank, né? Então, você não vai saber disso, você não vai saber qual a instituição financeira eu pertenço, certo? E agilidade. Quem trabalha, eu já vi até que tem uma pessoa muito querida aqui da agência de turismo, operadora de turismo. Gente, quem trabalha, a gente tem que estar atento. Quem vende, né, pacotes aéreos ou outras coisas, a gente tem que trabalhar com a satisfação e com o sonho do cliente. Então, se o cliente for fazer uma viagem para Cancún e você quiser fechar um pacote ali no sábado, às 9 horas da noite, e você quiser dar uma entrada, você já pode fazer um Pix, certo? Então, o Pix veio para facilitar, ok? E a segurança e o fluxo de dados é primordial para o Bacen e para os bancos, tá? Daí a gente está falando em conveniência em múltiplos casos de uso, tá? Tem um outro slide, deixa eu mostrar o outro slide aqui para vocês, espera aí. Que eu acho importante, eu acho que é mais claro para vocês enxergarem. Só um minutinho. Deixa eu só abrir esse daqui. Hoje, como é que vai funcionar o sistema, tá? Eu vou poder fazer transações person to person. O que é o person to person? Eu vou fazer a transação de pessoa física para pessoa física, tá? Ah, Adriana, mas vai ter custo? Não, vai ser zero, tá? Então, de pessoa física para pessoa física, quem faz TED, né, que é o mais comum, paga aí na faixa de... A gente varia dependendo do pacote, R$6, R$9, R$10, depende bastante do pacote. Então, eu vou conseguir fazer um Pix sem cobrança. Eu vou conseguir fazer também entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, a pessoa física não vai pagar nada, tá? Ai, gente, desculpa, não entrou. Adri, acho que você tem que tirar aquele... Eu tiro esse daqui? Tira e daí coloca ocultar aqui, porque eu acho que você tem que habilitar, senão não vai abrir mesmo. Eu tirei do compartilhamento. Você enxergou que eu tirei? Aham, mas pode compartilhar novamente, não tem problema. Eu quero compartilhar o outro do Bacen. Então, assim, pessoa física não vai ter custo, tá? Para pessoa jurídica. A pessoa jurídica, se ela receber um Pix, ela vai ter um custo, tá, gente? Mas eu tô falando para a gente não sabe ainda quanto que será, o Bacen ainda não divulgou, porque o que acontece? Os bancos e as fintechs, eles vão ter livre escolha de cobrança, tá? Deixa eu compartilhar esse daqui. A Vanessa Cristina colocou uma pergunta ali, Pix não tem custo a transação? Acho que é isso que você vai falar agora, né? Vou falar, só um minutinho.
Ele compartilhou de novo? Ainda Paulinho? não. Não? Não, ainda não. Clica Peraí. lá no apresentar agora. Sim, só um pouquinho, por favor. Peraí. Achei que eu tô no computador que meu filho joga em pensado de jogo. Então, assim, de pessoa física para pessoa física não tem custo, pessoa física para jurídica. Vai ter um custo, a pessoa. Adri, tá travando um pouquinho. Acho que o sinal ficou meio Física, fraquinho. tá? Tá? Porque hoje, quando você faz uma TED, eu pago, o banco paga, tá? Então, ela não sabe Adri, ainda. Adri, tá travando a tua conexão. A gente não tá te ouvindo direito. Tá travando bastante. Acho que travou a conexão dela. Vou ver se eu consigo ver se ela consegue sair e entrar novamente. Senão a gente não vai conseguir. Só um pouquinho, pessoal.
Pessoal, eu estou tentando falar com a Adriana, eu acredito que deve ter caído a internet dela, alguma coisa assim. E ela não está me respondendo nem atendendo. Acho que vamos esperar mais uns minutinhos. Qualquer coisa, se ela não conseguir entrar, a gente remarca daí essa masterclass. Vamos ver se ela consegue me retornar aqui. Ah, beleza. Cíntia, ela está entrando novamente. Ô, Paula, caiu a conexão dela ali, ela Uhum. tá roteando o celular, tá? E tá entrando de novo. Ah, beleza. Maravilha. Obrigada, Cíntia. Né? Vamos aguardar, então. Oi, tá me Oi, ouvindo? agora Eu sim. tive que travou meu computador, tive que entrar no celular. Tá me Sem vendo problema. direitinho? Tudo certinho, aham. Tá, me desculpa, entrou, caiu. Então, Sem problema. chaves, né? Me perdoa. Então, assim, as chaves de identificação, perdão, eu parei nos pagamentos, né? Então, os pagamentos, as transações, você tem que ter uma conta corrente. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas eu tenho que ter uma conta? Você tem que ter uma conta bancária, tá? Você não consegue fazer a transação Pix se você não tiver uma conta que transacione, certo? Você não é obrigado a aderir ao Pix, tá? Você não precisa fazer adesão ao Pix, mas você tem que ter uma conta transacional, ok? Até aí? Se eu quiser que eu volte, mas em alguma coisa eu volto para a gente conversar, tá? Tem alguma dúvida a respeito dessa parte de transferência? Alguma dúvida? Pode me perguntar, gente. Vamos interagir. Ô, Cíntia? Adri, eu queria saber em relação à segurança que você falou lá no começo, como é que vai ser esse rastreio de informação? O Banco Central vai ter acesso? Na realidade, Cíntia, o Banco Central, ele já tem acesso a todas as nossas informações, tá? Hoje, o que acontece? Muitas pessoas, empresários, que têm comércio, eles têm medo, né, de fazer um cadastramento do Pix, de medo o Banco Central agora vai saber de todas as informações. Gente, não se iludam, o Banco Central já sabe de todas as informações. O Banco Central ele já é detentor de todas as informações da nossa vida, tá? Então, o Pix não vai alterar isso, ok? Mais alguma pergunta nesse sentido? Tem algumas perguntas ali no chat. Tá, Deixa eu ver aqui, vamos ver se está nessa linha. O Éder tá bom? Amaral pergunta: haverá limite de valores para transferência? Então, haverá limite, tá? Os bancos vão estipular limites, porque hoje existe limite de TED, existe limite de DOC, né? Você tem limite no cartão de crédito, e muitas vezes é por segurança, certo? O produto em si, ele é muito seguro, como uma TED, DOC. Às vezes é possível deter um fraude, pode acontecer, mas irá ter limite, sim. Eles vão estipular conforme o teu perfil. Hoje a gente tem perfil para cartão de crédito, para cartão de débito, existe um perfil. A gente tem um perfil de limite. Todos nós temos um perfil de limite. Por segurança também. Que mais? Mais perguntas. Eu quero falar depois sobre o QR Code.
Mais alguém quer perguntar alguma coisa? O Ivan perguntou, Adriana, o Pix é um aplicativo? Não é um aplicativo. O Pix, ele vai estar dentro do teu ambiente bancário, dentro do teu app, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma conta no Banco do Brasil, o Pix vai estar lá dentro do teu ambiente, vai estar lá, TED Doc Pix. Você vai fazer a transação dentro do ambiente Pix. Importante fazer essa pergunta, porque a gente vai falar um pouquinho de cartão daqui a pouco, então, bacana ter feito essa pergunta. O que mais que tem no chat, Paulo? O Rodrigo, você estava falando sobre as cobranças. Pode voltar a falar como vai funcionar? Ah, sim. Então, como é que vai funcionar, Rodrigo? A gente vai ter PF que eu falei que não vai ter custo zero. Existirá uma cobrança. A gente está acreditando que será muito melhor, muito mais barato que um TED e um DOC, tá? Mas vai ter cobrança para pessoa jurídica, sim. Tanto para receber um dinheiro, né? A transferência, né? A transação de uma pessoa física, quanto de um PJ, ok? Outra coisa, dentro desse sistema, hoje, nós consumidores vamos poder pagar também, isso é para 2021, tributos. A gente vai poder pagar água, luz, telefone, com Pix. Isso é um projeto para 2021, eu vou falar um pouquinho dele, porque entra daí um pouco do QR Code. O que mais, Paulinho? O Éder Amaral, se eu fizer uma transferência errada, é possível ser estornado? Então, não. Na realidade, se chama Finility. Se você fez uma transação Pix, ele é irrevogável. Você não consegue fazer estorno. Ixi, Maria, hein? Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer o Pix ali consciente daquele valor. Lógico, você não consegue fazer no ato, mas o banco e as fintechs, eles vão estar, a gente não sabe ainda como é que vai ser esse canal de estorno, mas até onde eu estudei, Bacen, Febraban, a Matera, que é detentora dos sistemas bancários, até onde eu sei, a gente não consegue estornar a transação. É irrevogável, é finility, que a gente chama. O que mais? Estou gostando das perguntas. A Fernanda, quais as vantagens para PJ? Vantagens para PJ. Então, hoje, eu estou reiniciando minha máquina, ver se eu consigo entrar na apresentação ali de volta. Hoje, você tem um comércio. A tua máquina, eu trabalho hoje no conglomerado Santander, a adquirência, né, onde eu atuo, ou eu sou gerente regional, é a GetNet. Então, você tem a opção do cliente pagar no crédito, no débito, né? Então, você paga uma taxa para você fazer essa transação no débito, que é menor que o crédito, né? E o crédito, ele tem uma taxa, que a gente chama, são as taxas de intercâmbio, a taxa de FII, que a gente chama, que a gente paga para as bandeiras, que é como se fosse uma patente para a bandeira, e a gente tem essa vantagem na hora, se você tiver no estabelecimento e quiser fazer um pagamento via Pix, eu consigo fazer na máquina de cartão, tá? Eu vou entrar com a opção, né, com o valor, vou escolher a forma de pagamento que o cliente quer, é um dinheiro instantâneo, principalmente, eu sei que a Fernanda que perguntou isso, você que trabalha, tem estabelecimento que trabalha no sábado, então tem a máquina lá, você vai ter, a gente crê que o custo dessa transação vai ser muito menor que o débito, tá? Quando você vai pagar com o Pix na maquininha, fazer essa transação, dentro das máquinas, ele vai gerar um QR Code. Quando você entra no app do teu banco, que vai ser tudo pelo app do seu banco, você vai entrar no teu Pix, vai fazer um pagamento dentro do Pix e vai fazer a leitura. É igual o Aqui Tem, o Caixa Tem, auxílio emergencial,
é praticamente a mesma coisa. Eles só não são iguais porque o Caixa Tem, ele é um produto débito, bandeira Elo, tá? E o Pix, ele não tem intermediário. Lembra que eu falei que o Pix não tem intermediário? Fernanda, não sei se eu respondi a tua pergunta. É mais fluxo de gente para a tua loja. Eu vou falar um pouquinho do e-commerce também. Respondi a tua pergunta, Fer? Sim, muito obrigada. O que mais? Ô, Adri, deixa eu interromper, que você falou que vai ser um custo menor que débito. Sim. A gente vai conseguir fazer essa negociação desse custo do Pix futuramente na máquina da PJ, como a gente faz com taxa de cartão hoje? Então, é isso ainda que a gente... Lembra que eu falei que a gente não tem a resposta para todas as perguntas? A gente ainda não sabe. Depois a Paulinha vai deixar eu dar uma palhinha do Santander com a Getty, a gente vai ter... A gente, na realidade, entrou com tudo aí. Quem que não viu o comercial da Ana Paula Arósio falando do SX? Gente, o SX, só para fazer um parênteses, ele não é um outro concorrente do Pix, não é nada disso, tá? É um nome regulado, teve uma regulatória com o Banco Central, que a gente deu para o nosso produto, SX, para acompanhar o mercado, além das outras particularidades, as outras coisas bacanas que o banco está lançando aí para estar fomentando o Pix, mas eu vou falar depois, mais no finalzinho. O que mais? Mais pergunta, Paulinha? Mais pergunta, Cíntia? A Cíntia colocou aqui, como vai ser com o TED Doc futuramente? É possível fazer agendamento do Pix? Nossa, ótima pergunta. É possível fazer agendamento do Pix, tá? Vai ser possível, sim. E para 2021, deixa eu pegar aqui a minha colinha. O que a gente vai ter de novidade, além daquilo que eu falei para vocês, que a gente vai poder pagar uma conta de energia? Inclusive, os próprios bancos, mais o Banco Central, eles estão conversando com a ANEEL, com a Anatel, para que tenha o Pix tem o código de barras, mais o QR Code para fazer pagamento. Então, isso é para 2021, ok? Então, vai ter sim, a gente vai ter para 2021, 2022, a gente está falando aí de 2 anos. Agendamento de Pix, eu acho que vai ser possível fazer agora em novembro, mas a gente vai ter Pix, autorização de débito, tá? Então, acho que é dentro dessa linha que eu falei para vocês do governo, a gente vai poder fazer o agendamento de Pix, Pix garantido, que eu creio que é alguma coisa que o banco garante um lastro lá para você fazer conforme o teu perfil, conforme o teu score bancário. A gente vai ter saques em estabelecimentos comerciais. A gente sabe que os bancos, eles não ganham nada com isso, e o Banco Central o custo é muito alto de emissão de papel, de papel moeda. A gente agora está vendo o movimento aí de moedas de R$200, mas a gente vai ter saques em alguns estabelecimentos comerciais. Esses estabelecimentos comerciais, eles vão estar habilitados com limite de transação, pelas informações de tudo que eu venho estudado. Mas a gente vai conseguir fazer agendamento, sim. O que mais? Então, o TED e o DOC estão com os dias contados, pode-se dizer assim? Pode-se falar, mas assim, a gente ainda não eliminou o cheque. Nós temos ainda em algumas praças um volume muito grande de cheque, tá? E o TED e o DOC, tem gente que nesse momento ainda fala assim, mas o Pix ainda não vai aderir, mas a gente imagina, como eu contei lá atrás para vocês a historinha, toda da história do cartão, para a gente chegar onde a gente está agora, a gente imagina que as TEDs, elas vão estar diminuindo até por causa do custo, né? Quem que não vai querer fazer um Pix ali na hora, no domingo, 9 horas da noite, né? Eu vou comprar alguma coisa, eu quero fazer um churrasco, vou fazer um racha com os amigos, ou no estabelecimento, eu posso pagar e receber instantaneamente o dinheiro, né? Então, é uma ótima sacada. Outra coisa, os bancos, lembra que eu falei para vocês da conta reserva, no Bacen, eles vão ter uma conta PI. Essa conta PI vai ter que ter dinheiro lá. Então,
observem bastante as fintechs, as IPs, os bancos, né, os bancões aí. Você vai ter que ter um lastro monetário para o final de semana. Porque se eu usar no meu banco X, começar a usar muito Pix, lá na conta PI do Banco Central, eu vou ter que ter um numerário importante lá para garantir. Porque você imaginou eu fazer um Pix para você, e não é que eu não tenha dinheiro, porque eu tenho que ter dinheiro na conta para movimentar. Mas eu não ter dinheiro, o banco não ter dinheiro para estar pagando o meu recebedor, então existe toda uma arquitetura por trás aí para segurar isso dentro do sistema bancário. O que mais? Estava pipocando mais pergunta ali, Paulinha. A Vanessa, acho que também insegura ainda com o Pix. Ela fala assim, você disse que Pix não é estornável. TED e DOC são... Me desculpe, realmente não sei ainda. Caso sim, seriam ainda, então, ainda os métodos mais seguros. Tá, é que por enquanto não é estornável, né? A gente tem alguém de banco. Éder tá aí de banco. Éder, a TED a gente consegue estornar. TED, DOC. Éder? Oi? TED e DOC a gente consegue estornar? Na verdade, o que acontece? O DOC, ele trabalha com uma compensação como se fosse o cheque. Ele faz a compensação só à noite e no final do dia, né? Hoje Sim. utilizado muito, muito menos. O TED, ele depende da situação de valor quando o banco segura um pouco. Um exemplo, o cliente tem hábito de fazer uma transferência no valor de R$ 1.000, 5.000, e está fazendo uma transação de 50 mil. O banco segura um pouco, às vezes, para confirmar com a pessoa, para não creditar. Aí é possível o banco segurar e não ser creditado na outra conta. Mas uma vez que ele for creditado na conta da pessoa destino, ele não é feito o estorno. O estorno, entendi. Vanessa, respondemos. Assim, eu creio que a gente vai ter ainda muitas mudanças, tá? Nesse mercado de Pix. Igual eu estava falando para vocês, que a gente vai ter Pix garantido, agendamento de Pix. Então, eu creio, assim, que talvez a gente possa ter estorno. Dentro dos meus estudos, o que eu observei é que o banco, ele consegue, como é muito rápida a transação, ele não consegue fazer, porque é até 10 segundos. Então, ele é mais rápido com SMS. Então, talvez eles achem uma forma de fazer um estorno, sim. Vou falar um pouquinho do cartão de débito, né, que às vezes eu peguei um caso essa semana aqui, que a conta era era R$4. E o caixa, sem querer, passou R$3.704. A gente não consegue fazer estorno por trás. Então, a gente vai ter que usar uma outra forma para poder avisar o cliente. O cliente não viu até agora que saiu R$3.704 da conta dele. O que mais? Mais perguntas, Paulinha? Só para eu entrar no pagamento de QR Code? A Cíntia, dá para fazer transferência para banco de investimento? Banco de investimento, não mais. Não se pode fazer transferência para banco de investimento, tá? A gente imagina no futuro, talvez, mas somente bancos comerciais, carteiras transacionais. Banco de investimento, não. Beleza. O Éder pergunta, eu vou poder utilizar o cheque especial da minha conta corrente? Opa, ótima pergunta. No Santander, sim. No Santander, nós temos 10 dias, tá? 10 dias sem juros aí, no limite da conta. Vamos ter, sim. E concorre também a 1 milhão. Dentro do SX, além de concorrer a 1 milhão, tem os 10 dias na conta corrente. O que mais? O Leonardo, você acredita que o Pix vai revolucionar o mercado de meios de pagamento? Se sim, teríamos como prever um tempo para isso ocorrer? Olha, Leonardo, é o seguinte, vai revolucionar, sim. Eu vou entrar um pouquinho no comércio eletrônico aqui com vocês. O que acontece?
O Pix, eu imagino que é algo completamente sem volta, né? Como eu falei para vocês, nós temos 56 países que já possuem algo parecido, esse arranjo parecido, assim, uns com empresas privadas, outros com banco central e uma empresa privada, e outros só banco central, tá? Vai revolucionar. Para você ter uma ideia, o e-commerce, como é que é o e-commerce hoje? Hoje você pode pagar com cartão de crédito, parcelado também, parcelar até 12 vezes, na maioria das vezes. Cartão de débito ainda é um pouco resistente, porque você tem um ambiente que você tem que colocar a senha de liberação. A gente, inclusive, nós temos a gente chama de 2DS, que é uma nomenclatura internacional que a gente consegue fazer a transação sem sair do seu ambiente de compra, no débito, sem ir para o meu banco, porque daí, por exemplo, vai abrir um pop-up do meu banco, então você já fica meio desconfiada. E o Pix agora vai estar também no comércio eletrônico, tá? Então, a gente está falando aí de liberação de estoque, de confirmação imediata, e de uma agilidade nesse comércio eletrônico que vem crescendo, até, assim, dentro da pandemia, venda sem contato foi o que mais cresceu hoje, atualmente no Brasil. Então, o que acontece? Você vai conseguir, dentro do comércio eletrônico, falando um pouquinho dessa revolução, eu vou conseguir pagar com o Pix. Então, dentro do Pix, a gente está falando que vai existir 2 tipos de QR Code. O estático, que eu vou explicar para você como é que vai funcionar, e o dinâmico. O dinâmico, o que vai constar dentro desse dinâmico? Vai constar a informação do meu pedido, meu nome, o CPF da pessoa que está comprando, tá? A cidade, eu vou poder colocar nesse QR Code o máximo de informações possíveis. Por quê? Porque a conciliação, e vai existir uma conciliação eletrônica dentro do que existe hoje de cartão de crédito, enfim, mas eu vou ter a conciliação do Pix instantaneamente. Então, eu vou saber que eu, Adriana, comprei do Leonardo modas instantaneamente. Então, eu vou conseguir liberar essa compra imediatamente. Tá? Então, vai acontecer uma revolução. Hoje, todo mundo anda com o celular na mão. Quando eu tiver com a máquina de cartão, eu vou ter essa opção de fazer pagamento. A gente imagina que vai ter aí, hoje, eu trabalho na Get, a gente tem split de pagamento que a gente consegue estar dentro do bar, pagar o bar, mas assim, imediatamente aquela gorjeta aí para o garçom X, Y. Então, a gente vai ter um quebra de paradigma. Então, todo mundo está esperando, a gente está esperando agora segunda-feira com o lançamento, que você vai conseguir, os estabelecimentos, principalmente o e-commerce, eles vão conseguir ter muito mais agilidade e capilaridade. E o estático, que eu estava falando, QR Code estático, por exemplo, imagine um vendedor de coco na feira, uma praia. O meu coco, eu só vendo coco, é R$5. Eu, vendedor de coco, vou gerar um QR Code e vou deixar exposto. Eu vou fazer a compra e vou lá, pago com o QR Code na hora. Aquele vendedor de coco vai receber instantaneamente. Então, há possibilidades de QR Code. A gente viu agora na pandemia as lives dos sertanejos, não tinha o QR Code. Gente, vai ser uma revolução muito grande, tá? Hoje eu visitei uma instituição religiosa que tem 500 igrejas pelo Brasil. Então, o projeto, realmente, a gente colocar dízimo, doações, campanhas no painel, tá? Uhum. E que aquele fiel possa ter a liberdade de escolher o que ele quer doar, de escolher o que ele quer fazer de doação. E dentro desse QR Code dinâmico, eu vou conseguir colocar o valor que eu quiser, delimitar, eu posso saber ou não se é o doador XYD, Z. Então, N possibilidades. E outra coisa que eu falo, na linguagem de internet, né? A gente pode ter, o cliente ele pode desenvolver por API esses sistemas. Então, a gente vai ter muita coisa nova, diferente aí, nesses 2 anos que a gente está falando
2022, mas eu creio, assim, 1 ano e meio a gente vai se assustar com tanta modernidade que nós vamos ter nesse meio de pagamento. Pena que eu não tenho tanto tempo, mas a gente tem o Open Bank que está caminhando, que é uma regulatória junto com o Pix, então o Open Bank está caminhando junto aí, então nós vamos ter bastante novidade. Que mais? Tem mais pergunta ali que eu vi, Paulinha. Legal. Esse do QR Code estático que você acabou de explicar e o dinâmico foi o que o Alexandro perguntou. Acho que ela respondeu, né, Alexandro? A tua pergunta. O Ivan, qualquer comércio é obrigado a receber o Pix? Na realidade, é assim, nem o comércio é obrigado a receber o Pix e nem a pessoa pode aderir ao Pix, tá? Não é obrigatório. Mas o que é interessante? A gente está partindo do princípio que o Banco Central e os bancos, né, e as fintechs, IPs, eles estão investindo pesado, tá? Para tirar um pouco de fluxo de dinheiro, né, do mercado e trazer mais concorrência, mais competição. Então, a gente vai ter muita competição de mercado. E como é algo que está sendo muito latente, muito divulgado, como eu falei para vocês, a gente já tem isso em 56 países. Para vocês terem uma ideia, China e Suécia não aceita mais dinheiro, tá? É tudo digital, ok? Então, o estabelecimento que tem uma máquina, vou falando pela Santander GetNet, para vocês terem uma ideia, eu vou ter uma máquina da GetNet, eu vou utilizar a mesma chave, o estabelecimento que é cadastrado no Santander, cadastrou o CNPJ de chave. Dentro da GetNet, para eu ter essa opção, eu tenho a mesma chave. Ele não é obrigado, mas ele vai se sentir, no decorrer do tempo, ele vai se sentir forçado a aceitar. Porque o mercado, os consumidores, a gente está vivendo uma era, além de ser uma era digital, que o consumidor, ele quer praticidade, ele quer rapidez, ele quer agilidade, ele está com o celular na palma da mão. A outra pergunta, não sei se fizeram aí, mas eu vou falar, que o pessoal normalmente me pergunta, Adriana, mas se roubarem o meu celular? Gente, se roubarem o celular, todos nós temos aplicativo de banco no celular, certo? Então, o Pix, ele não vai trafegar pela telefonia, certo? Ele não vai fazer um tráfego de informações via WhatsApp, via telefonia. Ele vai fazer dentro do app do seu banco, que normalmente é o quê? Você vai ter um acesso pela tua biometria, pela tua senha, né? Ou por reconhecimento facial. Existem alguns bancos que já estão trabalhando com reconhecimento facial, tá? Então, eu creio assim, se roubou o celular, você vai baixar o teu aplicativo, ele não vai conseguir fazer o Pix, porque o que acontece? O Pix, mais que a TED, ele é super rastreável. O Banco Central, ele fez algo tão blindado, que se eu pegar o celular, acontecer alguma coação, alguma coisa, fazer o Pix, eu vou conseguir rastrear para quem eu fiz, porque vai ter as chaves de identificação, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Que mais? Nessa linha aí, a Geisa pergunta, precisarei ter internet no meu celular para fazer um Pix? Então, nesse momento, sim, mas ótima pergunta, nós não vamos precisar hoje já existe algumas instituições que você não precisa ter um pacote de dados ou um pré-pago ali de internet para fazer. Então, esse é o próximo passo, nós não vamos precisar ter internet para a gente poder acessar o app, para a gente poder fazer o Pix, tá? Isso dentro de tudo que eu estudei, inclusive foi o Leandro, que é diretor executivo da Febraban, que falou sobre isso, que a gente não vai precisar utilizar o pacote de dados, de tanto que a gente que os bancos e o Banco Central está querendo fomentar esse serviço, né? Esse meio de pagamento. Que mais? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse arranjo do Pix, Banco Central, ele foi tão bem elaborado que em outros países a gente fala de N para N, tá? O que é o N para N em outros países? É eu, pessoa física ou jurídica, com uma chave só, com vários bancos.
tá? Existem países que é esse arranjo, na Europa, Singapura é esse arranjo. No Brasil, a gente chama de N para 1, tá? Eu posso ter 4 bancos, você pode ter 5 bancos, tá? Pessoa física, eu posso cadastrar até 5 chaves. Eu não falei da quantidade de chaves. Então, eu posso ter até 5 chaves. E na pessoa jurídica, eu posso ter até 20 chaves. Então, por exemplo, se eu tiver 2 e-mails, então eu tenho um Gmail, um Hotmail, eu posso cadastrar no banco A, um Gmail, no banco B, um Hotmail. E CNPJ, normalmente é um só, que é com uma conta vinculada, mas eu posso ter 2 e-mails, financeiro 1, financeiro 2, então posso para banco A, banco B, então isso tem um pouco, uma certa liberdade de escolha para os clientes. O que mais? E a chave aleatória, quem não quiser, eu vou fazer um Pix uma vez ou outra na vida. Então eu escolho chave aleatória. Então, que é um alfanumérico, tá? Então, a gente fala que vai ser um número aleatório, alfanumérico de 12 bytes, né? Um ID ali de conexão. O que mais, Paulinho, que a gente tem? O pessoal parou de mandar pergunta. Parou de mandar pergunta? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, já são 27. Sim. Tem alguma pergunta, mais alguma pergunta, Cíntia? Fernando? Leonardo? Mais alguma coisa? Então, eu só vou falar algumas curiosidades aqui para vocês bem rapidinho, tá? Falei para vocês da autorização, né, do Pix, autorização de débito, Pix garantido, dos tributos que a gente vai poder pagar, inclusive do Banco Central, o Rodrigo do Banco Central, ele falou sobre Detran, quando eles estão estudando aí dentro de cada regulamentação, né, de cada concessão, de cada concessionária, uma forma de pagamento, mas o Detran, por exemplo, para você fazer uma transferência, ele vai ter uma forma de fazer a transferência daquele carro e a pessoa ficar sabendo no ato que houve um pagamento. Então, isso daí, para 2021, 2022, está no escopo, tá? Então, falando um pouquinho de mercado de e-commerce, o boleto, ele fica até 72 horas para ver uma compensação, até 72 horas, tá? Então, como o Pix ele veio agregar, vai ser assim, online, então a gente já tem algumas empresas aí, a Netshoes, né? Americana.com, a Magalu, que eles são muito rápidos na entrega. Então, às vezes, você compra de manhã, de tarde, está chegando na porta da sua casa. Então, eu fico imaginando com o Pix. Existe, já a gente tem esse multinível, né, essa marketplace. Então, eu fico imaginando que vai chegar aqui na porta da sua casa em horas. Porque, normalmente, eles fazem parceria, como a Americana.com tem parceria com a Casas Bahia. Então, normalmente, você compra o produto que tem na Casas Bahia, já entrega no ato. Então, hoje, a gente tem aí, uma pergunta que vocês não me fizeram. Os bancos vão perder dinheiro? Na realidade, sim, existe alguns bilhões, né, de TED, DOC aí, que os bancos são detentores. Mas eles vão ganhar com o fluxo de clientes. Vale aqui o que você tem de capacidade de ter coisas diferentes para você oferecer para os seus clientes, né? Então, o Santander veio com a SX, veio toda essa parte aí do cheque, né, que eu falei do limite 10 dias aí. Então, a gente vai ter uma livre concorrência aí entre os bancos e as fintechs para fazer algo melhor. Vocês não me perguntaram sobre PicPay. Já me perguntaram, tá? A PicPay é uma IP, uma fintech. Ele não é igual, porque às vezes a pessoa diz, mas é igual o PicPay, o Pix é igual o PicPay? Não, né? Ele não é igual ao PicPay, o PicPay não é igual ao Pix. O PicPay ele existe uma taxa administrativa que a gente chama, né? Uma taxa de MDR.
Você pode aceitar no cartão de crédito, né? Você cadastra o teu cartão de crédito, ok? E o estabelecimento pode receber parcelado, ele pode receber à vista e ele paga um custo, né, de taxa de administração. Então, o PicPay, ele não é igual ao Pix, tá? Ele é uma fintech, ele é uma IP, mas ele não é igual ao Pix, ok? Paula, chegou mais alguma? A Márcia está perguntando, há uma previsão de criarem uma tributação sobre o Pix? Então, já me perguntaram de CPF, já me perguntaram de tributação. Na realidade, Márcia, a gente ainda não tem essa resposta, tá? Nós ainda não temos todas as respostas para isso. Eu já ouvi falar nas lives que eu participei, Bacen, enfim, eles falaram tanto do CPMF e tanto de tributação. Ainda não temos essa resposta, tá? Quando a gente tiver, a gente vai divulgar, porque é importante para os empresários, principalmente vocês que trabalham na área de transportes, né? Transportes pesados, é importante saber, mas a gente ainda não sabe dessa parte de tributação. Legal. Mais alguma? Mais alguma dúvida, pessoal? Se você quiser ir encerrando, falando sobre algum assunto que você... Então, basicamente é isso, gente. Basicamente é isso. A gente vai estar... os bancos, tá, todos os principais bancos, a gente está falando de 762 instituições. Então, vai ser muito difícil uma instituição que vai falar assim, eu não aceito o Pix. Vai ser muito difícil, tá? Lá atrás, houve um investimento, né, que eu falei dos bancos, em marketing, em toda essa parte de retaguarda, essa arquitetura de segurança por detrás. Então, são 762 instituições, e você não vai saber que banco que eu sou, se eu sou Santander, se eu sou o Nubank, né? Então, isso daí ele vai estar livre negociação, livre ambiente de comercialização, vamos falar assim, de transacionalidade. Legal. E eu queria agradecer, desculpa, né, que não consegui mais entrar aqui. Agora eu até entrei agora há pouco, mas daí eu tinha que sair daqui, falei, não, deixa que eu vou no gogó mesmo, né? Então, Adri, oi, Edmar. vou fazer uma pergunta aqui para fechar de repente, né? Uhum. Você sabe, assim, uma curiosidade, está existindo uma certa concorrência entre os bancos, né, os bancões Sim. aí, para que consiga por primeiro o cliente fazer essa chave? Porque assim, quando eu abro o Santander já está pedindo lá, e eles estão fazendo campanhas, né? Vou para o Bradesco, mesma coisa. Assim, uma particularidade minha, eu fui para o banco que eu mais tenho relacionamento, né? Já fiz minha chave lá, e o outro eu segurei. Existe algo? Na realidade, o que acontece? Se você cadastrou a tua chave comigo e eu vou utilizar você como banco principal, eu vou poder fazer o quê? Fidelizar mais você. Eu vou oferecer novos serviços para você, tá? Até foi bem lembrado o que você falou, dentro do SX, né, eles estão pedindo para cadastrar 2 chaves, ok? Porque às vezes você cadastrou o CPF e eu quero cadastrar mais o celular, porque o CPF eu vou dar vou fornecer para alguém que eu queira realmente que é meu parente e tal. O CPF não tem problema, mas eu quero cadastrar meu celular também, tá? Mas o que acontece? Há, sim, um interesse grande dos bancos, principalmente porque as fintechs vieram com tudo. Eu falei para quem estava no começo, que eu falei que em 2013 a gente teve uma lei de arranjo de pagamento, justamente para estar, que são as fintechs, né, que para estar modernizando e trazendo um ambiente novo de meio de pagamento. Existe sim uma competição para eu ter a preferência, para eu ser o banco de preferência do cliente, porque para outras coisas, né? Então eu faço TED, tenho folha de pagamento, mas eu também tenho Pix com o banco. Então, há sim uma concorrência grande. Eu imagino, assim, uma competição entre os bancos maiores, existe, mas principalmente uma competição entre as fintechs. Ok, legal. O que mais?
Certo, Paulinha? Eu agradeço pela oportunidade. Esse tema é um tema muito latente. Tem conversa aqui, se a gente quiser ficar até 10 horas da noite, tem assunto, né? Outra coisa que eu ia comentar com vocês, que está dentro das curiosidades, não posso esquecer, que hoje, por exemplo, porque às vezes as pessoas questionam, mas os bancos ganham muito, né? Realmente. Mas, dado da Febraban, tá? Dado do Leandro, que é o diretor executivo da Febraban, 62% hoje não pagam tarifas. Tá? Então, dentro do ambiente, isso falando do mercado brasileiro, bancos, tá? 62% não pagam, eles são isentos de tarifas. Então, o que acontece? Os bancos cada vez mais têm que se modernizar com produtos, serviços, agilidade. Igual eu trabalho nessa área de meio de pagamento de cartões, a gente está saindo super na frente. Segunda-feira as nossas máquinas já estarão aceitando o Pix. Então, quem não tem a vermelhinha, por favor, nos procure. Para dar mais comodidade e ter mais um meio de pagamento, ainda mais que a gente está nessa pandemia, então a gente fala do contactless, a gente faz as vendas sem contato, então é pelo celular, é pela pulseirinha, né? Então cada vez mais a gente está tendo coisas novas aí nesse mercado, e eu falei para vocês, o sistema bancário brasileiro é muito copiado no Legal. mundo. Só uma última perguntinha aqui do Rodrigo. Tá. Então, posso fazer uma chave para cada banco? Pode fazer uma chave para cada banco. Você pode fazer o celular para um, CPF para outro, e-mail para outro. Então, você pode ter uma chave para cada banco. Tá? É aquilo que eu expliquei. N1, uma chave e um banco. Outra chave, outro banco. Tá? Sem problema nenhum. Primeiro, que seja o Santander, né, Rodrigo? Por favor. Legal, Adriana. Muito esclarecedor essa Deu uma... Sim, com certeza. Abriu um pouco a mente. Ainda se pega assim, em algumas dúvidas, mas como é que vai ser na maquininha? Mas, gente, vai ser tão intuitivo, porque hoje, a gente está nas redes sociais, a gente tem WhatsApp, tem Instagram. Eu lembro quando lançaram o WhatsApp, eu pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta desse negócio, né? Mas é tão intuitivo, e o Pix, gente, escrevam, vai ser muito intuitivo também. Na maquininha, quando você for passar, vai ser tão fácil, porque é o valor, você entra ali, já pagou, foi. E ele emite o comprovante. Uma coisa que eu estou esquecendo de falar. Quando você tem a maquininha, falando de GetNet Santander, quando você tem a máquina de cartão, vai imprimir comprovante, sim, e vai ter a conciliação no teu app. Então, eu vou saber que eu vendi crédito, débito e Pix. Eu não vou ter uma coisa aleatória que eu não vou saber de onde que veio aquele dinheiro. Então, cada vez mais eu vou ter uma forma de saber o que eu estou vendendo, quanto estou vendendo, para quem está vendendo, e o valor debitado na minha conta, que é o que a gente quer, um dinheirinho à vista ali, né, gente? Quem que não gosta de dinheirinho à vista? É verdade. Adriana? Oi, Marissa, Adriana, tudo bem? Oi, Marissa, tudo bem, e você? Tudo bem. Meu anjo, me diz uma coisa, a gente já tem alguma estratégia comercial, alguma maneira de contornar, digamos assim, fugiu a palavra agora, resistência de cliente com relação máquina versus Pix? Porque o que acontece? Eu tenho um cliente que ele não quis trocar de banco, não quis máquina ainda, porque ele queria ver como ia se comportar o Pix. Como se ele quisesse mudar a forma dele de recebimento, entendeu? E aí eu expliquei na época até, falei, olha, isso não vai substituir a máquina. Isso vai ser uma coisa para agregar e tal, mas assim, tem algum texto já que a gente consiga tratar a objeção de cliente assim? Esse cliente, você é comerciante? Não. Sim, tá. Então você eu sou consultora, desculpa, não entendi a tua pergunta. Não, então o comerciante, lá atrás, se ele é comerciante há algum tempo. Eu não sei que ramo de atividade ele atua, mas veja só, sacolão. Então, esse sacolão lá atrás, ele com certeza teve uma resistência alguma resistência de aceitar débito, tá? Quem é um pouco mais antigo vai lembrar dos postos de gasolina com uma faixa, não aceitamos cartão de crédito e débito,
Então, existe uma barreira natural, porque é um novo, uma mudança, tá? E aquilo que eu falei no começo, às vezes existe uma resistência aí, porque é a teoria da conspiração, né? Ah, eu não vou aceitar, porque vão rastrear minha... Gente, nós já somos rastreados, eles já têm as chaves da nossa vida, eles já sabem o que eu pago, o que eu gasto, é uma ilusão você achar que o Banco Central não sabe essas coisas. Mas, o que é interessante? O mercado, se ele é o sacolão X e não aceita, o sacolão Y aceita. O que vai começar a acontecer? Isso falando um pouco de experiência de mercado que eu tenho. Aquele sacolão Y, por si só, vai fazer uma pressão natural dos clientes, porque o sacolão não está aceitando. Existe uma resistência, mas a hora que ele vê... Porque o que acontece? A gente vai ter uma carga remota de domingo para segunda nas máquinas, tá? E num segundo momento, TEF, que a gente chama, que é o check-out do supermercado. Aquilo ali é TEF. Vai estar agora para janeiro. Mas... quando tiver na maquininha, a gente pode fazer o quê? Pegar o cliente e levar ele num estabelecimento onde aceita o Pix e fazer uma transação. Então, é uma transação como... ele se equivale ao débito, tá? Então, o que tem que falar para esse portador, para esse cliente? Ele é o equivalente ao meio de pagamento débito. Ele equivale ao débito. Entendeu? Então... a gente tem, e cada vez mais a mídia, por si só, está colocando na TV, na internet, principalmente, o Pix. Então, você abre ali, você coloca o Google, se você colocar o P, só o P, ele já preenche com o Pix. Então, é isso, vai ter uma pressão, né, entre aspas, natural do mercado para ele aceitar. Ok. O que mais, gente? Só por hoje? Só elogios, Adriana. Abraço a todos, muito obrigada pelos Ai, gente, muito obrigada. Parabéns, Tá, Adri, gente? muito esclarecedor. Pena que eu não abri mais a minha apresentação, mas eu fui no Gogó mesmo, porque eu estudei bastante. Vou ficar craque no Pix. Tá bom, gente? Muito obrigada, tá? Pessoal, boa noite a todos. Obrigada pela participação. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Por você se disponibilizar e vir falar aqui um pouquinho, compartilhar teu conhecimento com a gente. E vamos estudar na ESIC, gente. Vamos estudar, porque eu estou estudando lá. Agora na pandemia não, mas se Deus quiser vai voltar, né, Paula? Mas estou fazendo um curso muito bacana. Por favor, conheça uma universidade de fora. A filial no Brasil é aqui, em Curitiba. Então, conheça um pouco. Eu acho que vale a pena a gente conhecer a ESIC. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.